Oi, gente, eu sou a Milena e eu vou fazer uma entrevista aqui com o professor. Professor, eu gostaria de saber seu nome e onde você se formou. Tá bom, boa tarde, eu sou o Eduardo Reis, eu sou professor aqui no Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química. Eu me formei em Ciências do Meio Aquático, na Universidade do Porto, Portugal, na minha graduação, e depois disso, desde a graduação, eu me interessei pela bioquímica. Eu fui fazer um estágio de iniciação científica durante a graduação e eu fui trabalhar com estresse oxidativo em leveduras. E aí eu me encantei muito pela bioquímica e já não queria mais saber de biologia marinha. Depois disso, eu então fui fazer um mestrado em biotecnologia no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Depois eu voltei para o Brasil e fiz um doutorado em bioquímica aqui no Instituto de Química, trabalhando com bioquímica de proteínas, trabalhei com produção de uma calça-tepease de coelho em levedura, então fazia expressão de proteínas recombinantes, gerando mutantes para estudar por espectroscopia de fluorescência. E no meu pós-doutorado, eu defendi o doutorado no ano 2000, fui fazer um pós-doutorado ainda aqui no Instituto de Química e foi a época que começaram os grandes projetos genomas, sequenciamento de genomas aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Eu fui trabalhar num projeto Genoma Humano do Câncer. Então eu fui trabalhar com sequenciamento e com análise da expressão gênica em tumores humanos, que no fundo é minha linha de pesquisa até hoje. Eu desde então tenho trabalhado com isso. O que você acha que é a ciência, na sua visão? Para mim, acho que para todo mundo, a ciência é uma forma racional da gente entender os processos naturais, né? Como que a natureza funciona. Então, a ciência se propõe, para começar, a ter algumas regras, né, objetivas para a gente interpretar esses fenômenos, né? Então, a ciência tem o que se chama o método científico, né? Que a gente propõe mecanismos de funcionamento dos processos naturais, né? E formas da gente descrevê-los e de tentar reproduzi-los, né? A gente conseguir de uma forma reprodutível descrever esses fenômenos, né? Então, basicamente a ciência, eu entendo que é isso, né? É a gente entender de uma forma racional o mundo que nos cerca, né? No caso da bioquímica, é a gente entender como que os processos moleculares que sustentam a vida, como é que eles se organizam, né? Como que uma célula se organiza, como que o metabolismo de uma célula se organiza, como que uma célula se duplica, quais são as moléculas que estão envolvidas nisso. É a química da vida, né? A gente tem um conhecimento da química, mas um pouco mais focado nas biomoléculas, né? Que compõem, né, os sistemas biológicos. Passando agora para a segunda pergunta, como é que a ciência é importante para o desenvolvimento? Eu acho que ela tem vários níveis de importância. O primeiro nível que eu vou falar tem a ver com o que eu tinha falado um pouquinho antes, né? Que a ciência é importante para a gente entender o funcionamento da natureza. Isso é importante para a gente entender, a gente não criar mitos, né? A gente não viver em função de crenças, né? Então, a ciência é uma oportunidade da gente entender a natureza de uma forma objetiva, né? Entender, por exemplo, por que as doenças acontecem, por que os desastres naturais acontecem, né? Isso não são obras, né, do destino ou obras de uma força divina, né? São obras, né, são ações do homem ou a interação do homem com a natureza. Essa é uma primeira importância, a gente educar, né, as pessoas de uma forma racional, que todo mundo possa se comunicar numa mesma linguagem para entender e superar problemas. Uma outra, eu acho que é importante também para a gente transformar esse conhecimento em aplicações tecnológicas que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente poder, por exemplo, desenvolver vacinas, né? A gente teve uma pandemia e isso foi superado em grande parte pelo conhecimento sobre vacinas, o conhecimento sobre imunologia, né? E a gente poder, então, ter estratégias para superar isso. E, no caso, eu trabalho, por exemplo, com câncer. Então, a gente tem muito interesse em desenvolver métodos para diagnóstico precoce, novos métodos de tratamento de doenças para superar, por exemplo, algumas limitações dos tratamentos atuais, né? Que é a quimiorresistência, por exemplo, desenvolvida no tumor. E caminhar para algo que a gente chama de uma medicina personalizada. Eventualmente, conseguir fazer fármacos e tratamentos cada vez mais personalizados para cada indivíduo e que isso vai ter uma resposta melhor, né? Uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Por que fazer a ciência, né? E você acha que ela vale a pena, assim, de colocar a sua vida? A ciência, ela surge como uma necessidade de satisfazer a curiosidade humana. Desde que surgiu a civilização humana, surgiu a curiosidade de entender como que a natureza funciona, né? Então, eu acho que essa foi a grande motivação. E daí surgiram, né? E sempre foi uma coisa muito valorizada ao longo da história, né? O cientista, né? O pensador. E a gente vive hoje em dia num mundo que é um pouco mais
um excesso de consumismo, um excesso de pouca atenção, as pessoas têm uma dificuldade de concentração, tudo é muito descartável, né? Há um certo interesse por profissões que são muito bem remuneradas, né? E a gente vê que, né, é muito difícil você conseguir motivar as pessoas na prática para fazer ciência, né? Tem muitas dificuldades envolvidas, né? Mas eu acho que ela é muito também recompensadora. Eu acho que a minha experiência, né, eu já faço isso há algum tempo, né? Estou nessa vida acadêmica e também tentando fazer interações com pesquisa fora da academia. Eu acho que tem muitos aspectos que são muito recompensadores, né? Um é a gente descobrir uma coisa fantástica, que você tem a possibilidade de descobrir coisas que em algum momento você pode pensar que você é a única pessoa no universo que sabe explicar aquele fenômeno que você está vendo. Às vezes pode ser uma coisa pequena, mas a gente tem a oportunidade todo dia, quando faz ciência, de descobrir uma coisa que nós somos as primeiras pessoas na face da Terra que viram aquele fenômeno acontecer. Então isso é uma coisa meio mágica, né? E eu acho que é muito recompensador. Que dica você gostaria que tivessem te dado quando você entrou na ciência? No caso, eu tive sorte, porque eu tive bons orientadores na minha fase de iniciação científica. Já me chamaram a atenção para a importância que isso tem na vida da gente, no sentido de que esse contato com a ciência, não necessariamente você vai ter que depois virar um cientista. Isso é algo que é importante para a gente, formação como pessoas com uma visão crítica, né? A gente está numa fase de formação, né? Quando a gente faz uma iniciação científica, que a gente está fazendo a graduação ainda, e está sendo exposto a muita coisa, né? A muito conhecimento, né? E eu acho que essa exposição ao método científico, ela é fundamental para todo mundo, para aprender a olhar a vida de uma forma crítica, né? Então isso era importante que fosse também levado para as escolas, que as crianças começassem a também serem educadas no método científico, né? No que a ciência é importante para a sociedade. Não é só para formar cientistas, mas é para formar cidadãos críticos que são capazes de entender a importância da ciência para a organização da sociedade, para as políticas públicas, para que, né, as opções, né, que os recursos sejam aplicados de uma forma bem feita, né? Isso tudo leva em conta o quê? O entendimento de como as coisas funcionam, a estatística, as probabilidades, tudo isso tem a ver com ciência, né? A formulação de políticas públicas e a vida em sociedade, ela vai ser melhor na hora que todo mundo tiver uma educação científica. Isso vem da oportunidade também de uma iniciação científica. Sabendo que a gente está aqui no Instituto de Química da USP, eu vou te perguntar o seu laboratório, né? E o projeto que ele tem aqui no Instituto. A gente está aqui no bloco 12 inferior, né? Convido todos que escutem essa reportagem, que tenham interesse e queiram conhecer. As portas estão abertas. A gente trabalha aqui no laboratório, chama LAPIC, que é o Laboratório de Pesquisas Integradas em Câncer e Dor. Então, é um laboratório que eu compartilho com duas colegas, né? Com a professora Daniela Baceres, que trabalha também com câncer, e a professora Débora Shetman, que trabalha com mecanismos moleculares da dor, né? E eu, que trabalho com expressão gênica em câncer. Os meus projetos são muito envolvidos em tentar identificar, então, alterações moleculares em tumores que estão associadas com a agressividade da doença. Então, eu trabalho principalmente com câncer de pâncreas e melanoma, que são dois tumores muito agressivos, com poucas opções terapêuticas. E a gente procura identificar, então, alterações na expressão gênica, o nível de atividade dos genes que são importantes para que esses tumores se tornem muito agressivos, né? Que eles se tornem resistentes à quimioterapia, que eles sejam capazes de fazer metástase. Identificando essas alterações, a gente imagina que a gente possa também estar identificando algumas vulnerabilidades do tumor, que a gente pode então fazer intervenções, né? Ou identificar formas de regular a expressão desses genes, ou identificar drogas que interagem com as proteínas codificadas por esses genes, de forma que a gente possa então conseguir superar, né, essa grande agressividade e mortalidade associada com esses tumores. Então, são projetos que são bem de pesquisa básica, né? A gente trabalha na parte básica da pesquisa, mas em colaboração com grupos clínicos, que nos fornecem então amostras de tumor de pacientes, que a gente consegue então fazer análise molecular aqui no laboratório. E tem uma série de modelos tumorais que a gente utiliza. A gente utiliza linhagens tumorais que a gente cultiva no laboratório, mas a gente também pega esses fragmentos de tumor e coloca eles em animais, em camundongos imunossuprimidos, para gerar o que a gente chama de xenotumores. A gente cultiva esses tumores em animais, é mais próximo de um tumor real. Então, aquilo que a gente consegue descobrir nesses modelos são mais facilmente aplicáveis na clínica, né? A gente consegue migrar para a clínica porque a gente consegue fazer uma chamada validação pré-clínica desses nossos alvos tumorais.
Então aqui são as bancadas, né, que os alunos, né, de iniciação científica, de pós-graduação trabalham, e eles são divididos por aplicação, né? Então tem bancada para RNA, bancada para DNA e bancada para proteína. Isso principalmente por causa do RNA, que ele é mais, são essas amarelinhas aqui, que ele é mais sensível, né? Então a gente usa pipeta separada, reagente separado, porque o RNA é muito lábil. Vocês vão aprender na bioquímica aí, na biologia molecular, que o RNA é muito degradável, ele degrada muito fácil. Né? Então a gente separa um pouco as coisas, e aí tem de DNA e de proteína. Aí tem freezers, equipamentos assim, de laboratório de biologia molecular, tem centrífugas, tem termocicladores, vocês devem ter falado de PCR, de fazer PCR aqui. E a parte de cultivo de células, que é a parte mais delicada, porque a gente trabalha com cultura de mamífero. Na Regina, a gente trabalha com cultura de bactéria, né? Então, bactérias, elas são mais, enfim, são menos difíceis de você cultivar. Você consegue manter as culturas sem contaminação. Já as células de mamífero, que é o que a gente faz aqui, são esses meios de cultura aqui vermelhinhos, eles são muito facilmente contaminados com bactéria e com fungo. Aí o problema, a gente tem muito cuidado de manipulação aqui para evitar a contaminação, né? Para não precisar colocar, por exemplo, antibiótico. A gente até coloca, né? Em situações coloca antibiótico, que é para matar bactéria e não matar as células de mamífero, né? As células são manipuladas nessas estufas, nesses fluxos, né? Chama fluxo laminar. Então tem um ventilador em cima com um filtro EPA que fica com a luz ultravioleta, como está aqui, então isso fica estéreo e trabalhando numa situação de asepsia. E aqui então aí dentro que é feita a manipulação das células. A gente trabalha muito com câncer, então são células de mamífero, células tumorais ou culturas primárias. A gente trabalha também com culturas de neurônios, enfim. Então a gente faz aqui as manipulações com a célula. Aqui, ó, tem ali, tá vendo? Tem algumas plaquinhas de cultura, com cada placa daquela tem células de cultura dentro. Aí é mantida a temperatura 77, 5% de CO2, que é o ambiente ideal para essas células crescerem, né? Aqui é feito então o crescimento de células e manipulação. Elas crescem, a gente expande, aumenta o volume delas, passa para outras garrafas maiores, vai gerando material para poder fazer ensaios, né? A gente faz, em geral, a gente faz manipulação, a gente silencia um gene, ativa um gene, coloca um gene que a célula não tem, enfim, a gente fica manipulando o genoma dela para ver o que isso muda no funcionamento. A gente está certificado como ND2, a gente consegue trabalhar com vírus aqui também. A gente usa vírus para colocar DNA dentro da célula. Como aluna de graduação, eu tenho muita curiosidade do que eu preciso saber para poder começar uma iniciação científica aqui no seu laboratório. Eu acho que a primeira coisa é o interesse. O que eu vou mais valorizar na pessoa é o interesse e a motivação dela para fazer, né, uma iniciação científica. Isso não significa que a pessoa não precisa já ter cursado disciplinas avançadas de bioquímica ou biologia molecular. Eu acho que tem que ser uma pessoa comprometida e que tenha muito interesse em aprender e curiosidade. Ela tem que ser curiosa e tem que ter interesse em conhecer a ciência, saber mais o que é a ciência, nesse caso, né, bioquímica e biologia molecular. E o comprometimento, né, de ser uma pessoa responsável, porque os experimentos que a gente faz, eles são experimentos muito, às vezes, longos, né, que você cultiva células, começa num dia, termina no outro, ou você precisa cultivar, né, durante um tempo para chegar numa quantidade, numa a gente chama de confluência, né, suficiente para fazer o experimento. Então, eu acho que é o comprometimento, curiosidade e o interesse. Características que eu valorizo quando uma pessoa tem interesse em fazer iniciação científica. Então, a gente está aqui para agradecer a oportunidade de você estar nessa entrevista pra gente, pelo tempo disponibilizado e pelo tour que você deu pra gente pelo laboratório. Imagina, é um prazer e eu espero que outras pessoas se interessem também por conhecer mais desse laboratório e de outros laboratórios do IQ, com essa iniciativa de vocês que eu acho muito interessante e louvável. Parabéns.